O Gabinete Central de Combate à Corrupção ordenou a detenção de um técnico de informática que está envolvido no desvio de cerca de 500 milhões de meticais do INSS. A par dele, duas mulheres beneficiárias desse valor teriam sido também recolhidas às celas. O gabinete também merece esclarecer-nos aqui o caso de Albino Forquilha. Vamos acompanhar. Quanto ao movimento processual do primeiro trimestre, os gabinetes de combate à corrupção e as procuradorias registaram 334 novos casos de corrupção, que adicionados a 799 do ano transato, prefizeram um total de 1.133 processos, contra 961 de igual período anterior. E isto corresponde a um aumento de 171 processos tramitados. Do total dos processos tramitados, findaram 227 contra 174 de igual período anterior. Dos processos findos, 227, em 145 recaiu despacho de acusação, ou seja, foram acusados e remetidos para o tribunal. E em 82 processos recaiu despacho de arquivamento, quer seja pelo facto do Ministério Público ter recolhido prova bastante de não se ter verificado o crime, ou o arguido não ter praticado a qualquer título, ou de estar extinta a ação penal, ou por qualquer outro motivo não ser admissível o procedimento criminal. Terminada esta parte, vamos dar agora exemplos de alguns casos de impacto que nós registramos durante essa tramitação processual. Temos o caso do reembolso do Imposto sobre Valor Acrescentado, que nós reportamos no ano passado, em como estava em instrução. Dizer que este crime, como referi há pouco, está relacionado com a obtenção do Imposto sobre Valor Acrescentado por uma empresa de revenda de combustíveis que opera em Tete, com recurso à falsificação de documentos. E, na sequência disso, houve um prejuízo de 81.228.180 meticais e 17 centavos. Este processo, com 4 arguidos, sendo uma pessoa coletiva e 3 pessoas singulares, foi acusado e foi remetido para o tribunal para os passos subsequentes. Na sequência disso, o processo foi julgado a 29 de janeiro de 2025, tendo um arguido sido absolvido, 2 arguidos foram condenados à pena de prisão de 2 anos e 1 ano de multa, bem assim 6 meses de multa, pela prática do crime de burla agravada, e as penas de prisão foram substituídas por multa. Os arguidos foram ainda condenados a uma pena de indemnização a favor do Estado pelos danos causados, no montante aqui do prejuízo causado que eu referi no início. Refira-se aqui que foram apreendidos bens imóveis imóveis pertencentes aos arguidos, avaliados em cerca de 79 milhões de meticais. Estes bens serviram para a prática do crime e, por isso, o Ministério Público solicitou a perda desses bens a favor do Estado, mas que, em obediência à sentença vida,
os bens foram devolvidos aos arguidos. Em face dessa sentença, o Ministério Público, por discordar dela, interpôs um recurso que está em curso. Temos também aqui o caso submetido pelo Centro de Desenvolvimento de Direitos Humanos, através do seu presidente, como representante desta instituição, o Sr. Adriano Novunga, em que alegava o recebimento de 219 milhões de meticais, fundos esses, segundo a denúncia, provenientes do partido Frelimo. Isto tudo com o objetivo de ele abandonar a luta pela verdade eleitoral. Então, após o recebimento desta denúncia, o GCCC procedeu à triagem do expediente no âmbito do seu dever de ofício, tendo constatado que a mesma não vinha acompanhada de alguns elementos exigidos por lei, como a descrição clara dos factos, quem foram os seus agentes, o local, o tempo, as circunstâncias e os elementos da prova que sustentam a denúncia alegada. Não obstante essa falta, o GCCC, no âmbito do seu dever legal, decidiu abrir o processo para realizar a instrução, ou seja, investigar da existência do crime, de quem foram os seus agentes e colher os elementos de prova. Até o momento não foi possível colher algum elemento que justificasse o prosseguimento do processo. Foi ouvido o denunciante, onde foi dada a oportunidade de trazer mais elementos e provas que sustentam a denúncia efetuada, mas não foi possível obter esses elementos, e mesmo pelas diligências de investigação realizadas por nós. E na sequência disto, o processo foi arquivado, aguardando produção de melhor prova. Isto quer dizer que o processo pode ser reaberto caso surjam elementos que sustentem essa denúncia. Temos a seguir outro caso de um juiz do Tribunal Judicial do Distrito de Manica, de categoria C. Este foi indiciado pelo crime de corrupção de magistrados e agentes de investigação criminal, pelo fato de, na qualidade de juiz de instrução criminal, ter solicitado, por intermédio de um diretor da penitenciária distrital de Manica, com quem mantinha uma amizade, o valor de 100 mil meticais para decidir favoravelmente perante um pedido efetuado pelo arguido para a redução da caução por aquele arbitrado ou aplicada, por forma a responder em liberdade provisória. Este processo foi acusado, foi remetido ao tribunal em Manica, em janeiro deste ano, para os passos subsequentes. Temos também o caso de uma médica ginecologista obstétrica afeta ao Hospital Geral de Mavalane, na qual foi indiciada pelo crime de concussão e de abuso de cargo ou funções, pelo facto de cobrar valores para alegadamente realizar consultas, adquirir material e para intervenções cirúrgicas, em clara violação das normas e procedimentos legais, com o intuito de obter vantagem
patrimonial ou não patrimonial. O processo, como arguido em liberdade, foi acusado em fevereiro deste ano e remetido para o tribunal para os ulteriores termos processuais. Refira-se que, neste caso, esta paciente acabou por falecer e, na sequência disso, por constatarmos haver indícios de negligência, extraímos cópias e remetemos ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo para eventual responsabilização pelo crime de homicídio involuntário. Temos também o caso do Instituto Nacional de Segurança Social, este que foi despoletado a partir da comunicação de operações suspeitas, em que um funcionário, fazendo uso do sistema informático, alterando os dados, procedeu a transferências de valores entre o ano 2021 e 2024, no valor apurado até então de 490 milhões de meticais. Esses valores foram transferidos para contas de sua esposa, ex-esposa, sócios de empresa tituladas por este funcionário e outros beneficiários. Este processo, com 3 arguidos, dos quais um funcionário que referimos que encontra e 3 beneficiários encontram-se detidos e está em instrução para investigar a responsabilidade, identificar todos os agentes do crime e colher mais elementos de prova. Indo para a segunda parte, como referi antes, relativa à prevenção, nós destacamos aqui 2 ações, sendo uma a realização de um seminário de indução de novos dirigentes nomeados, eleitos ou investidos em face das últimas eleições gerais, com particular destaque para o Conselho de Ministros, governadores, membros das Assembleias Provinciais e outros servidores, como é o caso de membros do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique e outras instituições de Estado. Para além disso, desenvolvemos também aqui encontros, ou realizamos encontros de trabalho com organizações da sociedade civil, em particular com os empresários, nomeadamente a Conferência das Associações Econômicas e a Associação dos Jovens Empresários, ANGES. Isto para abordar matérias de prevenção e combate à corrupção, com particular destaque para a contratação pública e os obstáculos que surgem daí. Muito bem, acabamos de acompanhar essa conferência de imprensa do Gabinete Central de Combate à Corrupção com alguns pontos assinaláveis. Este está associado ao caso, à acusação ali de recebimento de 219 milhões de meticais por parte de Albino Forquilha, presidente do Partido Podemos. O Gabinete Central de Combate à Corrupção diz que este processo foi arquivado por falta de elementos. Adriano Novunga foi chamado para apresentar elementos de prova para se avançar com este processo. Não apresentou tais elementos. O próprio gabinete diz que investigou, não encontrou elementos bastantes, por isso resolveu por arquivar. Agora, eu tenho